Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai entrar no porquê da China ter crescido tanto. A gente já viu porque ela aumentou muito a produtividade do trabalho e ela começou a desindustrializar todo mundo, né? Então ela cresceu em cima da demanda dos outros países. Mas por que ela conseguiu essa produtividade toda? Na verdade, uma explicação, com base no que a gente já falou aqui, é que nos países capitalistas o investimento é privado, ou seja, o empresário ele investe em função da demanda, né? Isso aí é uma coisa muito importante a gente entender, porque a função do empresário também ela não é essa barbada que a gente pensa, porque o empresário ele tem que acertar a demanda. Eu gosto do exemplo da lojinha de calçados, porque imagina assim, ela é fácil da gente entender. O cara vai comprar o produto para essa estação. Ele tem que acertar mais ou menos o número de tênis. Porque se ele comprar menos, vai chegar gente lá, não vai ter o tênis, vai em outra loja e vai dizer, ih, aquela loja tá quebrando. Se ele comprar muito, ele vai entupir com um monte de estoque e vai ter prejuízo. Então, a função no capitalismo do empresário, o bom empresário é aquele que acerta a demanda, mais ou menos. Então, ele está sempre de olho na demanda. O que acontece? Isso faz com que o empresário ele não invista se ele não sentir segurança, né? Quem defendia que o Estado tem que puxar era o Keynes. Então, na economia as pessoas brincam que o Keynes vira moda nas crises, porque o Estado tem que entrar. Depois que passa a crise, todo mundo esquece Keynes. E é mais ou menos isso. Só que na China é o Estado que investe. Então ele veio e investiu em produtividade do trabalho, em robotização, se associou com grandes grupos econômicos para produzir na China, porque tem uma demanda interna imensa, né? Mas exigiu em troca que ensinassem a tecnologia, eles foram aprendendo e chegou nesse ponto que a gente já falou. Só que só essa explicação, porque o investimento lá é estatal, ela não explica completamente. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque seria fácil daí os outros países fazerem isso também, né? E além do mais, essa maior produtividade, não apenas da China, mas do Oriente todo, ela não começou hoje, né? Ela é muito antiga, ela é milenar, né? Inclusive, no passado, a Europa tinha rotas, né, de comércio com o Oriente, que foram trancadas pelos otomanos, né? Isso é contado na história, e aí a Europa se obrigou a descobrir novas rotas pelo mar, aí começaram as grandes navegações, porque ela sempre foi buscar produto lá. E daí que vem o termo negócio da China, né? Negócio da China. O que acontece? Então, a China sempre foi o local onde se fabrica mais barato, né? Então, essa explicação que eu vou dar, ela exige uma série de coisas que é como se fosse assim um conjunto de coisas que eu vou ter que explicar, né, em vários vídeos para que a gente entenda, e isso também vai revelar, digamos, o planeta como se fosse assim uma célula com diversas partes, o núcleo, o citoplasma, né, a membrana, que elas na verdade cada uma faz uma coisa, e isso vai nos explicar não só por que a China voltou, porque ela se recolheu, né, durante muito tempo. Nós vamos ter que explicar por que ela se recolheu, né, porque no mundo antigo a China era o lugar do negócio da China, que tu ia lá comprar muito barato. Depois ela se recolheu e a Ásia como um todo se recolheu. E agora, recentemente, que a Ásia veio de novo com a sua produtividade superior, né? A terceira revolução industrial foi no Japão, né? E o Japão começou e começou a dar um bafo nos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos, eles subjugaram o Japão a partir da Segunda Guerra Mundial. Eles subjugaram o Japão, né? E a partir daí, como é do temperamento oriental, ele briga e ele é perverso na sua briga. Se o Japão tivesse a bomba, ele teria explodido nos Estados Unidos quanto for necessário para destruir os Estados Unidos, né? Porque o oriental é assim, né? Só que uma vez que tu é vencido, o oriental também ele é fiel. Então ele começou a seguir os Estados Unidos, né? E aí a tecnologia do Ocidente foi emprestada para o Japão, ele veio e com essa capacidade superior de fabricar, ele começou a dar um bafo nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eu digo assim, ele castrou o Japão com as duas bombas atômicas, ele subjugou o Japão. Eu digo castrar porque depois que eu contar a história da China, vocês vão entender
essa história do castração, do papel do eunuco, tudo isso, né? Mas enfim, os Estados Unidos têm um poder sobre o Japão, tá? E ele parou o Japão, tanto com acordos comerciais que ele impôs, certo? E tanto que faz bastante tempo o Japão está parado, ele não consegue nem subir muito, nem descer muito, porque ele foi tolhido pelos Estados Unidos. Só que a China não tem nada a ver com os Estados Unidos. Ela não foi tolhida pelos Estados Unidos. Ela aceitou as regras do jogo, e dentro das regras do jogo, ela está suplantando todo mundo em manufaturados. Não é em qualquer coisa que a China suplanta o mundo, em manufaturados. E essas diversas coisas nós só vamos entender se nós olharmos o planeta global, o que cada local, a sua especificidade tem a dar para essa célula que é o mundo global. Muito bem. Então, o Oriente tem um modo diferente de ser do Ocidente. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer aqui. Essa produtividade em manufaturados lá no Oriente se origina de um modo oriental diferente de ser do modo ocidental, certo? Então, primeiro vamos definir o que é Oriente e Ocidente, né? Bom, o Oriente é Ásia, é China, é Japão, é Coreia, é Tailândia, né? É Índia, né? Vietnã, enfim. O continente asiático é o Oriente. E o Ocidente é mais ou menos assim, ó. Pega aqui a parte ocidental da África, pedacinho aqui da África, passa lá mais ou menos pela Rússia para cá, pegando todos os países europeus e as Américas. Grosso modo, esse é o Ocidente. O Ocidente tem um modo de ser e pensar diferente do Oriente. E o Oriente, por consequência, tem um modo de ser e pensar diferente do Ocidente. Eu digo que é isso que faz o Oriente ser muito mais produtivo em fazer coisas, tá? Mas primeiramente eu queria dizer como foi que essa diferença se estabeleceu no mundo. Sempre foi assim? O Oriente com um modo de ser e o Ocidente com outro modo de ser? Não. Na verdade, no mundo antigo, até 3.000 anos atrás, só existia o modo oriental de ser. Só existia o modo oriental de ser. E quando eu abordar a história da China, vocês vão entender que o centro do mundo antigo, que só tinha o modo oriental de ser, um dos grandes centros do mundo, era justamente a China. A China, que é como o chinês se autodenomina, escrito lá da maneira que eles escrevem, são duas figuras. Uma figura diz império e outra figura diz central. Então o chinês se sente o império central do mundo, até hoje. E mesmo no tempo que ele se isolou, a China continuou se pensando o império central do mundo. E efetivamente ela foi o império central, pelo menos de um grande mundo, do mundo antigo, certo? E como surgiu o modo ocidental de pensar? O modo ocidental de pensar surgiu há mais ou menos 2.400 anos atrás na Grécia, né? Quando aquele modo antigo foi substituído por um novo. E esse novo, qual é a diferença que ele impôs, digamos, né? Ele passou a explicar o mundo sob o ponto de vista racional. Então, se antes vamos dizer assim, o natural e o sobrenatural estava tudo no mundo, se as coisas e os deuses estavam todas no mundo, se o sagrado e o profano estavam todos no mundo, no modo oriental de ser é assim, o Ocidente passou a dizer, não, o mundo está isento de sobrenatural, de Deus, de sagrado. Ele é simplesmente matéria, uma matéria. Então quando o ocidental olha essa caneta aqui, ele vai dizer assim, isso aqui é plástico e é tinta e é uma esfera aqui que gira, certo? É meramente isso, né? Para o oriental não é assim. O oriental diria que tem um deus envolvido na caneta, que é os deuses das canetas, enfim. Era um modo de ser antigo, né? Para um ocidental, ele tirou todo o sobrenatural do mundo e onde foi o sobrenatural? Ele foi para o céu, ou seja, ele foi para um outro mundo. Existem dois mundos na cabeça de um ocidental. No oriental só tem o mesmo mundo. As coisas estão misturadas dentro desse mesmo mundo. E era assim também aqui. Os índios, por exemplo, americanos, eles tinham o modo oriental de ser. O modo ocidental de ser foi emprestado aqui para a América, pelo quando o europeu veio, certo?
E eu disse que a essência continua a mesma. A essência continua a mesma. A maneira de fundamentar o mundo mudou, mas a essência de um gaúcho, de um paulista, de um baiano continua a mesma. Agora, de um modo ocidental de pensar, mas a essência não mudou. Muito bem. Por que isso faz o Oriente fabricar de maneira muito mais eficiente as coisas? Porque, na verdade, quando um oriental vai fazer essa caneta, isso aqui é uma coisa que envolve, digamos assim, prazer. Não é como a gente, por exemplo, tu pega um operário que vai lá na fábrica, né, da Volkswagen em São Paulo, ele vai lá, que nem é o filme do Chaplin aquele, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso, o dia inteiro. Né? Aquilo é um saco para ele, não tem nada né, de divertido. Para nós ocidentais, divertido é o ócio. A gente volta para casa, toma uma cervejinha, assiste o esporte, entende? E aquelas 8 horas ou 9 horas que o cara foi lá apertar parafuso, aquilo é um saco, na verdade. O que a gente foi lá? Emprestar 9 horas da nossa vida para o negócio, certo? Para ganhar um dinheiro para o nosso ócio. Para o ocidental é assim. A palavra negócio mostra qual a conotação que nós damos para o nosso trabalho. Negócio é a negação do ócio, entende? Então, o ocidental está lá apertando parafuso, pensando no Corinthians, pensando em outras coisas, porque ele tem um outro mundo na cabeça, ele tem um outro mundo. O oriental não tem outro mundo, está tudo ali. Quando um japonês ajeita a mesa, ele põe aquelas coisas daquela maneira, ele está curtindo isso, porque aquilo não é só matéria. Mesmo que alguns aqui de nós ocidentais, nós nos orientalizamos, imitamos, mas na verdade a gente tem 2 mundos na cabeça. E isso faz com que a gente não seja tão eficiente na fabricação quanto é um oriental. O oriental é eficiente porque ele efetivamente só tem um mundo na cabeça. E quando ele vai fazer uma coisa, ele mergulha naquilo que vai fazer. E isso é lúdico, é prazeroso. Então ele fica muito mais horas trabalhando do que nós ficamos. E ele inventa coisas porque ele tem prazer em fazer aquilo e ele multiplica aquela produtividade. Essa questão foi vista, por exemplo, no documentário que ganhou o Oscar agora, aquele Indústria Americana. Esse choque entre 2 maneiras de ser que torna ineficiente o Ocidente na fabricação de coisas. Ok. Mas então por que a China não ficou sempre liderando, já que ela era líder de fabricação desde o mundo antigo? Por que ela se recolheu? E por que aí a fabricação passou aqui para o Ocidente em determinado ponto? E agora ela voltou de novo para o Oriente? Então essa questão eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Um abraço.